A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma semana e especialmente mais um trimestre a iniciar. Quarto trimestre do ano de 2023. Onde estudaremos sobre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Até o final do ano estaremos estudando sobre essas lições relacionadas. Por sua vez, é de costume a gente termos 13 lições, porém, nesse quarto trimestre do ano, teremos 14 lições. O tema de hoje, nós temos a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Será a lição de hoje. O texto em classe, leitura em classe, se encontra em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, e também Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 18, que assim diz a palavra de Deus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Leitura em classe aí, corroborando com o tema A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. O textual diz assim: E disse-lhes, o próprio Jesus quem falou essas palavras: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Então, Jesus ele deixou bem claro, dando essa missão, essa grande comissão, essa palavra de ordem, para que os discípulos, os seus servos, fossem e pregassem o evangelho a toda criatura, independente de quem seja este, se estrangeiro ou natural. Não importa. Pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho a toda criatura. Evangelho é boas novas. Pregue as boas novas. Pregue a boa notícia. A notícia, as boas novas, é justamente sobre a salvação oriunda de Jesus, para que os povos, a humanidade, ouvindo essa mensagem, possa ir até Jesus, aceitando-o como único, exclusivo e eterno Salvador de suas vidas. A verdade prática está escrito assim: a ordem imperativa de Jesus, ou seja, essa ordem que enfoca um comando, que enfoca uma ordem, a ser obedecida. A ordem imperativa de Jesus aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Então, essa verdade prática está deixando bem claro que a ordem imperativa de Jesus, esse comando de Jesus aos seus discípulos, aponta para a universalidade, a abrangência mundial da pregação do Evangelho no mundo. Então, teremos essa lição
E desde já você pode participar, acompanhar todas as terças-feiras. Estou aqui fazendo esse vídeo, pois na igreja que participo, congrego, em Serra Pelada, Rio Grande do Norte, é toda quarta-feira. Faço essas aulas, videoaulas, e justamente com essa ideia. Na sua igreja, possivelmente é no domingo ou em outros dias diferentes do nosso. Mas, de qualquer forma, você pode se inscrever, compartilhar, comentar, você pode se fortalecer. Sem dúvida, é uma ministração com dedicação, procurando de forma abrangente, de forma aplicativa, de forma teológica, de forma contemporânea, expressar na linguagem a qual realmente possa ser compreendida de acordo com o ouvinte que assim ouvir. O comentarista dessa lição é o pastor Wagner Gabi, que é líder da Assembleia de Deus em Curitiba, Paraná. Ele é conferencista, advogado, escritor de obras da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Entre elas, As Doenças do Século, ele publicou pela CPAD, Planejamento e Gestão Eclesiástica, Relações Públicas para Líderes Cristãos e As Parábolas de Jesus, todas publicadas pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Na introdução, nós temos que nesse trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. Estudaremos nesse trimestre sobre a obra missionária, sobre a obra de evangelização, a obra de ganhar almas, a obra de verdadeiramente alcançar as vidas, segundo a ordem imperativa de Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por isso, nessa primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Então, nessa primeira lição, a gente temos esse propósito em esclarecer a respeito da grande comissão. O que é essa grande comissão? Então, esclareceremos logo mais aqui essa questão. Então, propósito conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e, principalmente, apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Será bem interessante, principalmente em sala de aula, você que desde já é convidado, às 19 horas da manhã, na nossa Assembleia de Deus em Serra Pelada, quarta-feira. No primeiro subtópico, também você pode participar aonde você está localizado, seja qual for o município ou cidade, possivelmente tem uma igreja aí próxima de você, você pode participar. Procura saber e assim participar. O primeiro tópico, tem por título A Grande Comissão. E o subtópico desse tema é o que é a Grande Comissão. Então, o que é a Grande Comissão? O que é a Grande Comissão? A Grande Comissão é o mandamento do Senhor. É aquele mandamento, aquela ordem que Jesus deu. Aonde está esse mandamento? Está justamente na leitura em classe que a gente acabamos de lermos inicialmente. Mateus 28, versículo 19 e Marcos capítulo 16, versículo 15. Está focado aqui a Grande Comissão, que, lógico, não se resume só nesses textos. Temos vários outros textos que verdadeiramente estão falando sobre a questão da Grande Comissão, como a gente podemos vermos no decorrer dessa aula. Então, o que é a Grande Comissão? A Grande Comissão nada mais é do que o mandamento do Senhor. O mandamento, quando ele disse vai, ide, quando ele disse ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura,
ele estava dizendo: não fique parado. Ele estava dizendo: se mova, saia do seu lugar, vá ao encontro. Jesus, nessa grande comissão, ele estava dizendo isso, ele estava dizendo: saia da sua zona de conforto e vá de encontro com as pessoas que precisam ouvir o evangelho, as pessoas que precisam de um Salvador. Então Jesus, ele estava na grande comissão, uma grande comissão que é o mandamento do Senhor. E o mandamento é, Jesus disse: vai. Jesus disse: ide. Jesus disse: vá de encontro com todas as pessoas. Então a grande comissão é o mandamento do Senhor, dado aos seus discípulos, que também contemporaneamente, atualmente, corresponde à sua igreja, corresponde aos crentes, aos fiéis, aos servos de Deus. Essa grande comissão corresponde a estes. Então, o que é a grande comissão? Primeira resposta, para você ficar aí, não sem a resposta devida, definitiva, definida, é a ordem do Senhor. Que ordem é essa? Ide por todo mundo. Aquele ide que Jesus disse em Mateus 28:19 ou Marcos 16:15, ali está falando sobre a grande comissão, que é a ordem de Jesus dada aos seus discípulos, que abrange também a nossa atualidade, os servos dele, os cristãos em si, os crentes fiéis, a igreja do Senhor. Então, o que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor, que justamente é uma ordem após a ressurreição de Jesus Cristo dada aos seus discípulos. Então, o que é a grande comissão? É a ordem, é o mandamento do Senhor Jesus aos seus discípulos, justamente dada depois da ressurreição. Esse mandamento que Jesus deu, essa ordem que Jesus deu, essa grande comissão, ela foi comissionada só depois que Jesus ressuscitou. Jesus desce do céu à terra, João 3,16. Jesus 16:28 de João, ele volta para o céu. Então, antes de ir para o céu, Jesus está, depois de ressuscitado, Jesus está há 40 dias depois de ressuscitado e agora para subir para o céu. E é justamente nesse último dia que Jesus está ali dando, principalmente essa grande comissão, a esse mandamento, a essa ordem aos seus discípulos, porque Jesus iria subir. Então, quem iria ficar? Os discípulos. Então, Jesus deu o quê? A grande comissão. Jesus deu a ordem. Jesus deu o mandamento. E o mandamento era: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Então, Jesus deu essa ordem, essa grande comissão, essa grande tarefa. Então, a grande comissão equivale aí à ordem, o mandamento do Senhor após a ressurreição, dada aos seus discípulos. Então, nós podemos vermos aí por exemplo, Mateus 28:19, Jesus falando da grande comissão, em Marcos 16:15 ao 20, falando da grande comissão, Lucas 24:49, no 49 mesmo de Lucas, Jesus diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus está o quê? Dando a grande comissão. João 20, versículo 21 e 23, principalmente o 21, Jesus diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Jesus está o que? Dando a grande comissão para com os discípulos. Atos 1:8, Jesus ele deixa bem claro na grande comissão, no ide, ele deixa bem claro: sejam as minhas testemunhas. Vão, ide e sejam as minhas testemunhas. Porque é proclamar, sim, porém testemunhar. Porque proclamar sem ser testemunha, sem testemunhar, sem ter uma vida, então não vai dar certo. Então Jesus deixou bem claro na grande comissão.
Não pode ir na grande comissão, não pode fazer a grande comissão quem verdadeiramente não for uma testemunha de Jesus. Não dá para um não cristão fazer parte da grande comissão. Não dá para um cristão irregular, um cristão paraguai, fazer parte da grande comissão. Não dá para um cristão, sem ser testemunha verdadeira de que Cristo é Cristo em sua vida, fazer parte da grande comissão. Então, para fazer parte da grande comissão, que é justamente obedecer ao ir de Jesus, obedecer ao mandamento do Senhor de ir proclamar, é preciso ser uma testemunha. Então, a respeito da grande comissão, James Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, ele disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. É bem forte o que Hudson Taylor está transmitindo aqui. Porque pode-se fazer o ID, porém, de maneira formalizada, de maneira formal, de maneira litúrgica, mas poderá não ser verdadeiramente aquilo que o Senhor realmente ordenou. Pode ficar na liturgia, porém não na essência. Então, é um mandamento a ser obedecido à grande comissão. Obedecido porque realmente o obedecido aqui, o obedecer aqui é justamente pregar o evangelho. Ou seja, mostrar a verdade realmente como ela é. Para que verdadeiramente aquele que ouve não fique isento de que verdadeiramente, mesmo culpado, não seja culpado por inocente. Então, Hudson Taylor está realmente, de maneira tremenda, profunda, deixando bem claro que a grande comissão não é uma opção a ser considerada. Eu vou pensar, etc, etc. Não, é para ser obedecido. É para ser verdadeiramente colocado em prática. Então, a grande comissão tem que ir, tem que sair das quatro paredes. As igrejas estão se trancando, estão trancadas, estão sobre quatro paredes, enquanto o mundo jaz no maligno, 1 João 5, por volta do 18. E a igreja precisa ir ao campo. A igreja precisa sair das quatro paredes. A igreja precisa sair da zona de conforto. E detalhe, quando se fala de igreja, para sair, não é para ir os meninos, não é para ir as crianças. Estou falando na linguagem espiritual, você cristão aí está entendendo. É para ir realmente os homens, os maduros, os capazes. É para ir realmente a liderança. Não adianta a igreja sair com meninos, e sair com inexperientes. Não, é para a igreja sair e ir com a frente, com a linha de frente. Mas as igrejas não estão saindo. É normal, você conhece muito bem aí na sua igreja mesmo. Você vê que quando se sai, o líder não vai. O líder não participa. Não estou aqui falando, afrontando.
mas estou aqui transmitindo a realidade. O líder não vai. Os líderes não vão. Então é preciso sair da zona de conforto das quatro paredes e ir ao campo. E ao campo é preciso ir pessoas competentes, capazes, preparadas, pessoas realmente que está pronto para ir, e se for para proclamar, proclama, se for para expulsar um demônio, expulsa. Se for verdadeiramente para etc, independente das situações, está lá a linha de frente. Os meninos podem ir, mas quem está lá é a linha de frente. As crianças podem ir, mas quem está lá é a linha de frente. Os novos convertidos podem ir, mas quem está lá é a linha de frente. Não se pode fazer a linha de frente com pessoas que realmente não têm capacidade. Não digo isto relacionado a pessoa ter 1000 anos de caminhada. Não, porque 1000 anos de caminhada não pode ser considerado como uma experiência. É apenas 1000 anos. Mas a maturidade equivale a uma sobriedade, equivale a uma habilidade, equivale a um talento, equivale a um dom. Equivale a verdadeiramente uma maturidade, uma idoneidade. Não é para ir qualquer um. É preciso ir e não simplesmente ir. Esse ir sendo uma formalidade, sendo ali um... Não, tem que ser realmente de acordo com aquilo que foi estabelecido na grande comissão. Então vejamos, a questão cultural. A questão cultural, subtópico 2. O ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Esse ide que Jesus deu na grande comissão significa ir, sair do canto. Mas, além disso, significa atravessar fronteiras, ou seja, vai sair e ir de encontro e agora até mesmo atravessar fronteiras. Esse ide significa passar por fronteiras, significa sair de povos para outros povos. Significa sair de um país para um outro país completamente com a cultura, completamente com um costume, com um hábito completamente diferente, com a linguagem, com um idioma completamente diferente. Então é atravessar fronteiras. É ir até, mas com a capacidade devida, com a competência devida, com a habilidade, com o dom devido, com verdadeiramente a idoneidade, com toda a ferramenta necessária. Então, logo não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa, que é justamente dar com força, obrigar, ocultar, a aceitar algo ou constranger. Então não podemos desprezar a cultura de um povo. Não podemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar. Nem forçar ou constranger. Não. Temos que, se a gente é brasileiro e vai sair para um país que verdadeiramente é um outro idioma, é uma outra cultura, então a gente saindo do nosso Brasil e indo para esse outro país com uma nova língua, uma nova cultura, devemos chegarmos lá com esse idioma deles lá e agora adotarmos a sua cultura. Claro, não ofendendo a Deus, lógico. Não ofendendo a Deus. Então, é preciso verdadeiramente. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo número... Em 1 Coríntios, capítulo número 1, versículo número 1 e 2, ele vai tratar sobre essa questão aqui, dando graças, independente da devida cultura.
Então, nós temos no finalzinho do subtópico aí, portanto, estejamos prontos a pregar o evangelho além de nossa fronteira. Preparemos-nos para este desafio. Então, é preciso estar prontos a pregar o evangelho além de nossas fronteiras. Isso tratando sobre a igreja. A igreja precisa fazer essas missões transculturais. Terceiro subtópico, nós temos aqui a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Quando Jesus disse na grande comissão, ide, ele deixou bem claro que deve ser a ordem, ide, para obedecer nessa grande comissão, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Então, conforme a gente podemos vermos, quando Jesus falou na leitura em classe, ele diz assim, portanto, ide, ensinai todas as nações, ensinando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Mateus 28 e 19, Jesus está tratando sobre a questão de ir, e ele diz assim, em todas as nações, fazer discípulos. Fazer discípulos, é uma ordem. A grande comissão. Então, baseado nesse versículo, o subtópico 3 está tratando sobre ele. Então, diz assim, ó, a palavra nação, 28 e 19 de Mateus, é a tradução do termo etnos, que se refere a um grupo étnico e não primariamente a país. Ou seja, quando Jesus falou ir por todo mundo, portanto, ir e ensinar todas as nações, Jesus não está falando primariamente a países em si. Jesus está falando de nações, para o termo aqui que é étnicos. Nação é para o termo etnos, que se refere a grupos étnicos, que não está se falando primariamente de nações, mas sim de um grupo de pessoas. Porque, ó, um país, a palavra país que é nação, politicamente, país é uma nação politicamente definida. Já a etnia, que é de onde vem etnos, quando Jesus falou, ide, portanto, e ensinar todas as nações, que é etnos, então, nações que Jesus está falando, é o que? É um povo culturalmente definido com uma língua e uma cultura própria. Ou seja, no nosso Brasil, por exemplo, nosso Brasil, nós temos, por exemplo, os índios. Então, se enquadra aqui em etnos. Por quê? Porque é uma cultura definida com a sua própria linguagem e cultura. Sua própria linguagem e cultura, ou seja, eles têm a sua própria linguagem, a sua forma de falar, o seu próprio dialeto, né? A sua própria linguagem. Então é preciso, para ir até eles, realmente não desprezar a cultura deles, não desprezar a linguagem deles. É preciso se capacitar para tal. Então, quando ele disse em todas as nações fazei discípulos, então ele está tratando sobre a questão de alcançar todos os povos, todas as pessoas, independente da sua cultura, independente da sua etnia. Independente. Independente. Então, para isso é preciso romper barreiras, atravessar fronteiras, romper fronteiras, atravessar fronteiras. Então, o ir de Jesus significa atravessar fronteiras, passar por esses obstáculos, ultrapassar, vencer esses obstáculos. Subtópico número 4. Nós temos aí a eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir
os seus objetivos. A grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Então, a eficácia e o objetivo da grande comissão, a grande comissão que é obedecer ao mandamento, à ordem de Jesus pós-ressurreição, para ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, para executar essa grande comissão, obedecer essa ordem, esse mandamento de ir e proclamar, é preciso que seja executado, feito. Essa grande comissão, tá bem claro, Wagner, Gabi, tá bem claro. É preciso ser feito, sim, essa grande comissão, mas por pessoas. Ele deixa bem claro, por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. É preciso ser executado por pessoas que realmente tenha Deus na vida, que seja uma testemunha de Cristo realmente, para que verdadeiramente possa ter uma eficácia essa grande comissão, para que a grande comissão tenha realmente um bom resultado, para que a grande comissão seja realizada e realmente ela traga bons frutos. Não significando que porque vai a grande comissão e agora é preciso, necessariamente, obrigatoriamente as pessoas crerem. Não, Jesus no Ide, na grande comissão, ele deixou claro. Ide, proclame as boas novas de salvação em mim. Jesus deixou bem claro. E quando ele disse isso, ele disse, o que crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Ou seja, na grande comissão não compete, ainda que seja executado por pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de Deus, competente, não compete aqueles que ouvem acreditar, porque ali está neles, eles têm o livre-arbítrio, porém eles ficam em cima do muro. Se sim, é céu. Mateus 7, 13 e 14. Capítulo 7, versículo 13 e 14. Se eles acreditarem, tem céu para eles. Se eles não acreditarem, tem inferno para eles. Porém, está competentemente a eles. Compete a eles. Está favorável a eles. Então, cabe a eles quem decidirem. Porém, a execução deve ser feita com excelência. Deve ser feita com competência, deve ser feita realmente com pessoas, não qualquer pessoa, com pessoas realmente, como Wagner e Gabi disse, e eu assino embaixo, pessoas cheias do Espírito Santo. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que realmente tem Deus na vida. É uma pessoa que não escandaliza. É uma pessoa que realmente tem o domínio próprio. É uma pessoa que tem os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22. É uma pessoa que tem as características de Deus imprimidas em sua vida. Então, essa pessoa é cheia do Espírito Santo. É uma pessoa que vive não igual ao mundo, mas diferente do mundo. É uma pessoa que realmente se comporta como um filho de Deus e não como um filho das trevas. É uma pessoa que realmente brilha, mesmo em meio às trevas. Mateus capítulo 5, versículo 16. Do 13 ao 16. Então vejamos. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do Espírito Santo, cheias do poder do Espírito Santo. E essa pessoa cheia do poder do Espírito Santo é uma pessoa, em primeiro lugar, que é crente, que é cristão, e que verdadeiramente nasceu de novo. João 3, versículos 3 e versículo 5, Jesus diz para Nicodemo, necessário é nascer de novo. Não se admire, necessário vos é nascer de novo, Nicodemos.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5, versículo número 17. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Efésios capítulo número 4, versículos 22 ao 24. A Bíblia diz: e vos despais do velho homem, e vos revistais do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que é cristã ou crente, cristão, e principalmente nasceu de novo. É diferente do mundo, nasceu de novo. É uma nova criatura. Como disse Paulo, como disse o Senhor Jesus, que era necessário alguém para entrar no céu, para ser cheia dele, cheia do Espírito Santo, das características de Deus, das qualidades de Deus, nascer de novo. Então, nesse sentido, a igreja estará pronta. Que sentido? Quando a igreja está executando a grande comissão, e com pessoas cheias do Espírito Santo, então a igreja, nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Está pronta. Quando é realizada a grande comissão e com pessoas que executam na devida competência, pessoas cheias do poder do Espírito Santo, então a igreja estará cumprindo, atingindo os seguintes objetivos da grande comissão: proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. Então a igreja está preparada, aquela grande comissão está preparada e não há quem possa apontar, porque a igreja está atingindo o objetivo da grande comissão, que é proclamar o evangelho, a palavra de Deus, em palavras e em ações. Não é só em palavras, é em ações. Então a igreja está atingindo quando realmente é pessoas cheias do Espírito Santo, é pessoas cheias do poder do Espírito Santo, é pessoas que nasceram de novo. Uma pessoa que não nasceu de novo não pode estar com privilégios de pegar o microfone e sair ao campal, ao ar livre, e agora seja cantar ou pregar, ou dirigir. Não dá. Não dá. A igreja não atinge o objetivo da grande comissão quando isso acontece. Porque não pode ser desse jeito. Ainda que esteja sendo desse jeito, mas não é para ser desse jeito. Não está atingindo o seu objetivo real da grande comissão, a eficácia da grande comissão. Segundo, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Então a igreja estará o quê? Atingindo a grande comissão com eficácia, com seus objetivos. Por quê? Porque está discipulando os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Então a grande comissão torna, discipula, ensina, molda os novos convertidos, tornando-os fiéis. Aceitou, discipula e agora torna-o fiel a Cristo. Torna-o fiel seguidor de Cristo. Porque verdadeiramente, quando a grande comissão, que a grande comissão não é só ir para a rua, não. A grande comissão não é só ir para a rua, não. A grande comissão também é estar internamente. Estar dentro das quatro paredes. E também ensinando. Para justamente tornar aquele cristão novo na fé em um fiel seguidor de Cristo, imitando a Cristo. Por isso que Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz: sede meus imitadores como eu o sou de Cristo. Então, tornando aquele novo convertido uma fiel testemunha de Cristo.
Aquele novo convertido se tornando um seguidor de Cristo. Então, a eficácia da grande comissão atinge este objetivo. Que objetivo? De discipular. Discipular é ensinar. Discipular é mostrar como se deve proceder. E para mostrar como se deve proceder, logicamente, precisa de um mestre. Quando se fala de discipulado, está se falando de um professor ensinando a um aluno, de uma pessoa madura ensinando a um inexperiente, de uma pessoa já de tempos não neófito, mas ensinando agora aqueles que estão dando os primeiros passos. Não é um novo convertido, não é um inexperiente ensinando um que está precisando. É um professor, é um mestre, é um maduro, é um adulto na fé, ensinando uma criança que agora está dando os primeiros passos. Não é para hoje em dia pessoas ensinando se nunca aprenderam. Como pode? Mas infelizmente acontece. Acontece. Você pode comentar aí sem problema nenhum. Infelizmente acontece nas igrejas, aqui no mundo afora. Infelizmente. Terceiro objetivo da grande comissão para ser eficaz é integrá-lo espiritualmente e socialmente na igreja local, a fim de que cresça na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Então, tem essa eficácia a grande comissão. A grande comissão, que é a linha de frente, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas habilitadas, capazes, pessoas não neófitas, mas pessoas maduras, pessoas veteranas na fé, né? Pessoas que já estão na jornada, pessoas que realmente têm o que passar, têm o que transmitir, têm o que ensinar, têm o que testemunhar. Pessoas que realmente estão alinhadas ao Evangelho e a Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Então vejamos, tópico número 1, nós vimos aí a grande comissão. A grande comissão é um chamado para anunciar o Evangelho a cada criatura em qualquer lugar. Então, é a grande comissão que tem essa responsabilidade. E essa grande comissão pode ser executada, tem que ser executada, deve ser executada por pessoas realmente capazes, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas cheias de Deus, pessoas que nasceram de novo. Eis aí os discípulos de Jesus que fizeram essa obra e com excelência. Tópico número 2, nós temos aqui missões transculturais. Missões transculturais. O conceito de transculturais vem da palavra aí, trans, vem do prefixo que é trans, vem do prefixo aí, o prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento. Trans tem o sentido de movimento. Para além de ou através de. Então, transculturais, missões transculturais. Missões transculturais nada mais é do que transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. É atravessar as fronteiras, é transpor a cultura. Uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. É ir até eles, transpondo a cultura, mudando de cultura para chegar a essa cultura e levar
o evangelho, a boa notícia, o aviso de Jesus à humanidade. O aviso de Jesus à humanidade. Então, subtópico número 2, nós temos uma visão transcultural da Bíblia. Uma visão transcultural, ou seja, de missões transculturais na Bíblia. E justamente no subtópico 2, nós temos aí um Deus missionário. Então, nessa visão transcultural que a Bíblia registra, nós começamos pelo próprio Deus. O próprio Deus que pregou o primeiro evangelho. O próprio Deus que pregou, é chamado de o proto-evangelho. Foi Deus quem pregou, foi o primeiro evangelista. Então, um Deus missionário, aonde podemos vermos aqui 3 ocasiões específicas. 3 ocasiões específicas onde Deus está ali mostrando aqui que a missão transcultural equivale a essa urgência. É necessário, é abrangente a missão transcultural. Então, no livro de Gênesis mesmo, a gente podemos ver que ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma pessoa. Então, na missão transcultural, Deus está tratando, Deus foi o primeiro missionário, então Deus está tratando não só com uma pessoa, mas sim com muitas pessoas, com a humanidade de então lá na época. Por exemplo, nós temos aí 3:15. 3:15. Deus está o quê? Pregando o proto-evangelho, o primeiro evangelho. 3:15 é a primeira vez onde Deus está evangelizando, está pregando, está mostrando o seu projeto. Né? Então Deus está nessa primeira oportunidade, 3:15, foi justamente para quando deu as sentenças lá para Adão, Eva e a serpente, né? Aonde exclusivamente falando com a serpente, Deus disse que nasceria um da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás, derrotaria Satanás. Então, 3:15 de Gênesis. Também temos em 6 de Gênesis, versículo 11 ao 14, aonde Deus está falando sobre a questão do dilúvio, aonde ali é o tempo, o período de Noé, bem depois de Adão. Então, no período de Noé, Deus está falando ali sobre a questão de trazer o dilúvio para como aquela. Então, vejamos o que Deus diz para esse povo da época de Noé. Em Gênesis, capítulo número 6, versículo número 11 ao 14, diz assim: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gopé, farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Então Deus está pregando, anunciando para com Noé em relação ao povo que não queria nada com Deus, mas ali está Deus ali apresentando-se ali como um Deus missionário, mostrando que uma visão transcultural, mostrando ali missões transculturais. Deus como um Deus missionário. Então nós temos aí em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que é uma outra oportunidade que é Deus falando para Abraão, um período muito distante do de Noé, muito distante mesmo, aonde Deus está falando para Noé, Abraão agora sobre a questão de realmente sair da terra, ir para meio, sair da parentela dele e ir para uma terra que Deus iria mostrar. Deus abençoaria os que eu abençoasse ele, amaldiçoaria os que eu amaldiçoasse. Enfim, Deus está ali como um missionário para Abraão. Mostrando uma missão para Abraão, então um Deus missionário. Então nós temos aí, o comentarista diz assim, missões transculturais, que é o subtópico do tópico 2. Missões transculturais têm esse mesmo apelo
e são parte fundamental da missão da igreja, pois é uma agência executiva de missões. Então, nas missões transculturais tem esse mesmo apelo. Que apelo? O apelo verdadeiramente de as pessoas conhecerem, levarem, ser levado ao ouvinte a responsabilidade dele tomar uma decisão com urgência. E quem pode fazer isso é a igreja levando o evangelho, a igreja fazendo missões, a igreja ultrapassando barreiras para alcançar o maior número possível de pessoas para Cristo. Entretanto, ele encheu a sua igreja, entretanto, Deus escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Então, nas missões transculturais, nós temos que Deus, ele verdadeiramente, ele conta com a sua igreja para que verdadeiramente ela possa cumprir esse apelo. Olha só, Cláudio Honor de Andrade, falando sobre a missão proclamadora da igreja, ele diz assim, se a igreja evangeliza e faz missões, é verdadeira. Mas se vive pela liturgia, não passa de uma casa de espetáculo. Se vive só trancada, mas se não faz missões, mas se não executa a grande comissão com excelência, então Claudionor disse que a igreja não passa de uma casa de espetáculo, ou seja, pelo fato dela não ser verdadeira. E não ser verdadeira porque ela não está fazendo missões, ela não está cumprindo a grande comissão. Ela não está cumprindo o seu papel. Então vejamos bem. Olha só. Desculpem o tempo aí. Voltando aqui estava caçando um comentário de Claudio No, mas me perdi aqui no livro. Vejamos. Subtópico número 3. No subtópico número 3 nós temos barreiras nas missões transculturais, ou seja, há barreiras nas missões transculturais. Quando se ultrapassa as fronteiras, há barreiras inúmeras. Inúmeras. Até mesmo sem atravessar as fronteiras. Até mesmo indo localmente. Missões locais. Não somente transculturais. Há barreiras. E muitas. Mas nas transculturais, muito mais ainda. Muito mais ainda. Então, barreiras nas missões transculturais. Barreira nas missões culturais. São várias. São várias essas barreiras. Vejamos algumas dessas barreiras nas missões transculturais. Nós temos barreiras geográficas. Nós temos novas nações, novas nações, barreiras geográficas que são novas nações e culturas. Então, isso é uma barreira. Porque surgiu uma nova nação, um novo povo, uma nova cultura. Então, isso é uma barreira aonde deve ser verdadeiramente vencida. Deve-se transpor essa barreira, ultrapassar essa barreira. Nós temos barreiras culturais, que são valores de vida, costumes e hábitos. Então, temos barreiras culturais a ser vencidas, a ser ultrapassar, transpor essas barreiras. Então, são valores aí culturais, barreiras culturais, que são valores de vida, costumes e hábitos. Nós temos barreiras econômicas,
que nessas barreiras econômicas justamente é diferenças de moeda e comércio, né? Diferença. Tem uma diferença, por exemplo, nós estamos na nossa moeda real para ir para um país que é libra, que é euro, que é dólar e etc. Então existe essa barreira, além de comercial. Então tem toda uma barreira aí, tem todo um obstáculo a ser ultrapassado. Nós temos barreiras linguísticas, que são as línguas nativas, as línguas próprias de um povo. Idiomas, dialetos, e aí por diante. Então, se adaptar a essas barreiras. Nós temos barreiras religiosas. Essa daqui é uma das principais. É uma das principais que afrouxa a muitos, que é barreiras religiosas. E nas barreiras religiosas, nós temos aí o islamismo, o ateísmo, o materialismo, o secularismo, etc. Então, imagine, no islamismo mesmo, no islamismo, pregar onde tem a barreira islâmica, realmente é um grande obstáculo, é uma barreira religiosa, onde verdadeiramente eles podem matar a pessoa. Ele pode exterminar a pessoa, como assim acontece em países fechados ao cristianismo, propriamente dito, o evangelho, porque o cristianismo islâmico também é considerado cristianismo, está dentro do cristianismo. Então vejamos, essas barreiras religiosas existem. Muitas vezes, na barreira religiosa, às vezes uma pessoa não tem a nível local mesmo, na barreira religiosa, porque aquele é um católico do pé roxo, então é uma barreira religiosa, não pode tratar sobre imagem de escultura. Espera aí, se a Bíblia trata, aí eu não irei tratar. Ah, é porque vai ofender, é porque vai... Não. Jesus mandou pregar o evangelho, e pregar o evangelho é dizer o que está escrito na Bíblia Sagrada. É mostrar a realidade. É mostrar a verdade, porque eles estão cegos com toda essa idolatria. Então, barreiras religiosas que envolvem o islamismo, o ateísmo, pessoas que não acreditam em Deus, materialismo, pessoas que só acreditam na matéria, no dinheiro, no seu poder, na riqueza, etc. E o secularismo, aonde realmente é o mundo mundano. E outras aí. Então, na força do Espírito Santo, o evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o evangelho. Peraí, a igreja depois que Jesus sobe e recebe agora a grande comissão, o ide, o mandamento, a ordem de ir proclamar e ser testemunha, a igreja na época venceu esse obstáculo, essas fronteiras, alcançando o mundo, os confins da terra, toda Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, rompeu as barreiras pela força do poder do Espírito Santo. Pessoas cheias do poder do Espírito Santo, pessoas cheias de Deus, pessoas que nasceram de novo, pessoas que desprezaram a riqueza, desprezaram os trabalhos, seus trabalhos, desprezaram as suas propriedades, venderam suas propriedades para seguir fielmente a Cristo. Venceram as barreiras de então. Então a igreja do presente século também tem esse mesmo poder, o poder do Espírito Santo. Se ela deixar, pode fazer a mesma coisa. Quando ela se fecha em si mesma, ela não está sendo igreja verdadeira. Porque a grande comissão, ela não acabou, a grande comissão continua. E continua até quando? Até a volta de Jesus. Então, já disse Antônio Gilberto, falecido, saudoso. Ele disse que a igreja que não evangeliza, a igreja que não faz missões, ela está morta em si mesma. Vejamos, né? É uma realidade.
É uma realidade. Tópico número 3. Finalizando o subtópico 2, em síntese, em sinopse, nós temos que as missões transculturais passam pelo desafio cultural dos povos nativos, ou seja, rompendo essas barreiras. Rompendo essas barreiras. E indo a povos estranhos. Tópico número 3, nós temos visão global do evangelho no mundo. Visão global do evangelho no mundo. E na visão global do evangelho no mundo, nós temos evangelização e discipulado. Evangelização e discipulado. Então, em Mateus 28, 18 ao 19, ao 20, melhor dizendo, percebemos uma ênfase, quando Jesus deu a grande comissão, a ênfase que Jesus deu na grande comissão, ele disse diferente de Marcos 16 e 15. Por exemplo, quando ele disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Em Mateus 28, 18, principalmente o versículo 19, Jesus disse, portanto, ide. Ele repetiu em Marcos o que disse Marcos. Mas só que ele deu uma ênfase diferente. Qual foi a ênfase diferente que ele deu? Ele disse, ide e fazei discípulos. Então, ele deu ênfase ao fazer discípulos. Tornar discípulos. O que é tornar, fazer discípulos? Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com os seus discípulos. Fazer discípulo, que Jesus disse, é agora um mestre formar um aluno parecido com ele. Tornar um aluno igual a ele, ou semelhante a ele, ou parecido com ele. É um aluno agora imitando ele. Então, os discípulos, alunos, imitaram Jesus. Então, os que vêm agora a serem ensinados, vai imitar aquele que o ensinou. Aquele que verdadeiramente está o discipulando. Se bem que hoje em dia as pessoas estão imitando outros, mas não estão imitando esses outros em sentido de imitar a fé, imitar os hábitos, imitar a conduta, estão imitando costumes, estão imitando coisas que não devem ser imitadas. Por exemplo, existem pessoas que querem imitar o andar de A, o andar de B, quer imitar a fala de A, a fala de B, quer imitar várias outras coisas. Não é isto que a Bíblia diz que deve se imitar. O aluno, o discípulo deve imitar. É imitar se o mestre ele ama, ele amar também. Se o mestre ele é paciente, ele ser paciente também. Se o mestre tem domínio próprio, ele ter domínio próprio também. Se o mestre libera perdão, ele também liberar perdão. Mas hoje em dia está sendo imitado, o que não é para ser imitado. Não é para ser imitado. É descaradamente a pessoa vê pessoas imitando outros. Não é para imitar as vestes de A. Não é para imitar o estilo de A. Não é isso. É imitar o caráter. Não é imitar o estilo, é imitar o caráter. Caráter. Se tiver dúvida, põe aí um comentário aí. Imitar o caráter. É fazer como ele fez. Jesus, quando estava ensinando os discípulos, em João capítulo 13, Jesus lavou os pés. Jesus foi humilde. Humilde. Aí Jesus disse para os discípulos, como eu fiz sendo mestre, fazei vós sendo alunos. É isso que tem que imitar. Imitar o quê? O que Jesus deixou na mensagem? O que Jesus deixou no ensinamento lá? Lavar os pés? Não. Jesus deixou o exemplo de ser humilde. Lá não é lavar os pés. É humilde. Humildade. Tem pessoas que basta ter uma oportunidade que é pisar o outro. É normal nas igrejas. Você participa de igreja, você sabe muito bem que isso é uma realidade.
quer ser grande, quer ser poderoso, quer ser obedecido. Quer ser obedecido. Não é dessa forma. John Piper, ele disse, é forte o que ele disse, o que eu vou dizer agora. Mas como estou a nível de internet, não estou a nível local. John Piper disse, só obedeça ao seu líder, ao seu pastor, se ele obedecer à palavra de Deus. Olha só. Mas é normal os líderes quererem ser obedecidos sem obedecer à palavra de Deus. É normal a liderança de um departamento A, departamento B, querer ser obedecido sem obedecer à palavra de Deus. Mas querem mandar e ser obedecido, sem obedecer o que já foi mandado. A palavra de Deus manda obedecer. Então ele dá ênfase, Jesus, na grande comissão, em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com os seus discípulos, conforme você pode registrar aí, João 13, Jesus dando um exemplo lá, sobre a questão da lavagem dos pés, que o ensino lá é ser humilde. Nessa ordem, ou seja, onde está baseada na relação de um mestre, ou seja, fazer discípulo, é onde envolve um mestre a um aluno. Então, o aluno aprendendo de um mestre, de um professor, uma criança aprendendo de um adulto, aprendendo com o pai, aprendendo com a mãe. Então, uma mãe espiritual, um pai espiritual. Então, vejamos, nessa ordem, que é a relação entre um e outro, professor e aluno, pai e filho, adulto e criança. Nessa ordem, está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. Fazer discípulos, conforme a Escritura demanda tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. Então veja bem que nessa ordem de professor, nessa relação de professor-aluno, aluno-professor, então requer fazer discípulos, quando Jesus deu na grande comissão, Mateus 28, 19, fazer discípulos requer o quê? Fazer discípulos não é apenas um ato. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. É tipo, passou um ensinamento, talvez de púlpito, e pronto. Não, não é isso. Requer tempo. Imagine um professor, ele está com seu aluno de manhã, de tarde, de noite. Ele tem que ensinar de manhã, de tarde, de noite. Imagine um pastor, por exemplo, ele conversa sobre tudo, menos da palavra. Então ele tem que conversar sobre a palavra, ensinar aquele novo convertido. Não só quando pega uma oportunidade no púlpito e talvez não é nem ensino. Não, no púlpito ensina, sim, mas embaixo também ensina. Quando ele percebe que aquele está precisando ser ensinado, então ele dedica tempo àquele. Se for o caso, vai até a casa dele, a casa dela. Se for o caso, convida-o. Se for o caso, se programa rotineiramente para ensinar. Porque um bom mestre é aquele que ensina. É aquele que passa o ensino. E esse ensino realmente forma de um aluno agora um professor. Aquele aluno se torna um professor agora ensinando o outro. É por isso que a igreja cresceu e cresce. É por isso que o evangelho se expandiu até os dias de hoje. Por causa disso. Porque um ensinou ao outro. E o outro já ensinou a outro. E assim, repassando. Então, fazer discípulo requer tempo. Não é só um momento, não. Não é só em um ato, não. Não é só em um instante, não. Requer tempo. E fazer discípulos é um tempo. Tem que se ensinar.
Hoje em dia as pessoas sobem para um ministério despreparada, porque não foi discipulada. Não foi discipulada. Eu pergunto a você aí, você subiu para um ministério, você foi discipulado? Você está executando tarefas na igreja, você foi discipulado? Você está exercendo liderança na igreja, você foi discipulado? Não. A resposta possivelmente é não. Possivelmente é não. Por quê? Porque não passou por um discipulado. Hoje em dia as pessoas trabalhando numa portaria não sabem trabalhar numa portaria. As pessoas trabalhando numa direção de um culto não sabem dirigir um culto. As pessoas trabalhando em qualquer área da igreja, você vê. Se é para fazer uma oração, não sabe fazer uma oração. Se é para pregar, não sabe pregar. Se é para. E etc. Não sabe. É só uma formalidade. É só uma formalidade. Os dirigentes de hoje é só uma formalidade. Claro, existem dirigentes bem competentes. Mas a sua maioria é só uma formalidade. Hoje em dia, um dirigente ele pega e faz o que quer. Um dirigente de culto, estou falando aqui. Ele faz o que quer, ele canta quantos hinos quer, ele sai falando, não é nem pregando, ele sai falando 2 horas de culto, 1 hora e meia dele. E meia hora é devocional. Hinos da harpa e os conjuntos. Pelo amor de Deus. Precisa ser discipulado. O que é ser discipulado? É ensinado. Então, fazer discípulo requer tempo. Jesus ele gastou 3 anos e meio aproximadamente com os discípulos para os discípulos estarem, depois que Jesus sobe para o céu, os discípulos estarem completamente preparados para poderem executar a grande comissão com eficácia. Então, a tarefa missionária leva em conta a proclamação pública do evangelho ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão, ou da mesma moeda. O discipulado e a evangelização faz parte da mesma moeda, da mesma missão. A missão da igreja de discipular, por que a igreja deve discipular? Porque a igreja, quando discipula, a igreja torna aquele e aquela em um cristão cidadão do céu. Em uma nova criatura. Quando a igreja discipula, ela faz isso. E quando a igreja evangeliza, a igreja está ganhando ele, o destituído, o perdido, aquele que bebe, aquele que se droga, aquela que se prostitui, aquele que vem com toda aquela bagagem velha, então é discipulado, é lapidado, é lavado, é limpado, é purificado. E justamente isso é o discipulado que faz. O discipulado é um trabalho oficial da igreja. O que é o discipulado? O discipulado não é só uma palavra, não. O discipulado é um trabalho oficial da igreja. Onde a igreja tem uma escola que é o discipulado, chamado de discipulado. E essa escola é semanal. É semanal. Aparece, aceitou uma pessoa, vai para o discipulado. Esse discipulado, ele equivale aí, dependendo do currículo que você pegar, 6 meses, dependendo, é 1 ano. Então, ano a ano, tem discipulado. Principalmente na questão de ter novos convertidos. Mas, pergunto aí, você já participou de discipulado oficialmente? Uma escola de discipulado? Não? Era para ter participado. Deve participar. Se a sua igreja trabalha com discipulado, meus parabéns para ela. Ela está fazendo pessoas discípulos de Cristo. Está tornando elas fiéis seguidoras de Cristo. Mas se a igreja não tem, é apenas uma formalidade, é apenas só para dizer que teve e pronto, a igreja aí está precisando realmente entrar na grande comissão. Porque a grande comissão é discipular e evangelizar. Então, por um lado, discipula, porque aquele novo crente precisa verdadeiramente
de ensinos. E evangelizar é porque verdadeiramente a igreja precisa levar o evangelho a toda criatura. As pessoas precisam ouvir de Deus. Já houve um teólogo que ele disse que não podemos levar o mundo todo a Cristo, mas podemos levar Cristo a todo o mundo. Então vejamos aí. Então a tarefa missionária leva em conta a proclamação. Então é essa tarefa da evangelização e discipulado, que um depende do outro, né? São trabalhos diferentes, sim. Sim. Um não exclui o outro, mas um depende do outro. Tem discipulado quando tem evangelização. Evangelização, aceitação, então vai para o discipulado. Discipulado, agora vai para a evangelização, porque agora foi formado e agora pode ir proclamar. Imagine, uma pessoa não sabe o que é o Espírito Santo, não sabe o que é a salvação, não sabe o que é Deus, não sabe quem é Deus, não sabe quem é Jesus, não sabe o que é uma Bíblia, não sabe nem manusear. Por quê? Porque não foi discipulada. Não foi discipulada. Hoje em dia as pessoas, até para procurar um livro na igreja, depende de um índice. Um índice. Tudo bem que o índice é o que define realmente a página onde você localizar aquele livro, aquele capítulo, bem exatamente. Mas, porém, não tem a capacidade de ter noção de abrir com noção quase que exata do livro que foi citado. Na maior dificuldade, justamente. Essas e outras são as dificuldades que são representadas, são apresentadas, evidentemente, de maneira rotineira entre nós. Então, Elinaldo Renovato de Lima, ele disse que a igreja tem geriatria, mas não tem pediatria. Ou seja, a igreja ganha, mas a igreja não cuida. Elinaldo Renovato de Lima, Assembleia de Deus em Parnamirim. A igreja tem geriatria, ou seja, faz o parto, ganha a alma, mas não faz a pediatria. Pediatria, cuidar da criança. Então a criança que o novo convertido que aceita e de repente cresce, consegue se firmar, é porque realmente ele cresceu só entre aspas, né? Ele procurou, ele cheio de desejo, mas muitas vezes a igreja não contribuiu para esse desenvolvimento, para ele crescer, para ele se fortalecer, não teve o cuidado devido com ele. Então, aceita-se bastante, mas a permanência é mínima. A permanência é muito por causa justamente de uma falta de um discipulado, de uma pediatria, né? De um cuidado com o novo convertido, daquele que chegou para Cristo. Então é preciso a igreja realmente cumprir o ídolo de Jesus. A igreja não é para estar gastando com paredes, gastando com luxo. Não, a igreja é para gastar com almas. E gastar com almas custa caro. Gastar com almas custa verdadeiramente caro. O valor de uma alma, o mundo todo em riqueza não compra uma alma. Então o valor de uma alma custa caro. Que careza é essa? Que carestia é essa, na verdade? É o cuidado. É o visitar. É o gastar tempo com ele. É o inseri-lo, é o integrá-lo, é o amá-lo. É o verdadeiramente cuidar até ele poder caminhar com seus próprios pés. Tem que ter a capacidade de deixar as 99 e ir atrás de uma.
conforme ilustra Jesus em Lucas 15 sobre a parábola das 100 ovelhas. Tem que ter essa capacidade. Tem que ter essa capacidade. Olha o que é Cláudio Honor de Andrades, teólogo, né? Falando sobre essa questão da missão da igreja, ele falou. É as palavras de Cláudio Honor. Falei logo mais atrás no vídeo e não tinha encontrado, mas agora eu encontrei e agora eu vou ler exatamente o que Cláudio Honor disse sobre essa questão de a igreja gastar com a alma. Ele diz assim, a igreja nada tem a fazer a não ser salvar almas. Por quê? Porque quando Jesus disse ide, ele estava dizendo salve almas, procure almas, ganhe almas. Aí Cláudio Honor está dizendo aqui que a igreja nada tem a fazer a não ser salvar almas. Olha o que ele diz. Portanto, deve gastar e ser gasta nesta obra. Não lhe é requerido falar tantas vezes, mas salvar tantas almas quanto puder, levar ao arrependimento tantos pecadores quanto possível. Então a igreja, ela tem que se firmar nisso. As igrejas estão gastando com eventos, com cantores, com bandas, mas não gasta com alma. Não gasta. Gasta com templos suntuosos, gigantescos, mas não gasta com almas. As igrejas estão gastando, porque isso tem um benefício por trás disso. É exaltar o líder. É exaltar o líder. Mas a igreja precisa gastar com algo. Nada, disse Cláudio Honor, nada a igreja tem a fazer a não ser ganhar almas. E está certíssimo. Jesus ele não construiu um palácio para ele. Jesus ele não construiu uma casa para ele. Jesus ele não construiu uma cidade para ele. Jesus não construiu um sítio para ele, uma chácara para ele. Jesus não construiu uma fazenda para ele. Jesus não construiu nada para ele materialmente. Mas Jesus salvou e salva almas. Almas. Então, visão global do evangelho no mundo, nós temos aí que a evangelização e discipulado é preciso. Nós temos subtópico número 2, nós temos arrependimento e capacitação do ensino. Então, na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Na missão transcultural, no ide da grande comissão, na grande comissão, tem de levar em conta a mensagem, o apelo do arrependimento. Na missão transcultural, imagine alguém está pregando só cura. Está pregando cura. O pregador está pregando a cura, porque a cura foi 38 anos, foi 18 anos, está pregando a cura. Mas isso não é realmente o evangelho de Jesus. Isso aí é o quê? É ensinar realmente sobre a cura. Então, nada mais óbvio do que no final ali, chamar um paralítico para ser curado. Chamar um doente para ser sarado. O evangelho pregado transculturalmente, ele leva em conta o arrependimento. E o arrependimento é justamente levar até a salvação. Para levá-lo até a salvação. Imagine alguém pregando sobre curas, milagres e milagres e milagres. Qual é a ideia da passagem do milagre? Me diga aí. Qual é a ideia da passagem do milagre? É dizer que Jesus fez um milagre. É dizer que Jesus fez a cura. É dizer que Jesus obrou uma maravilha.
Agora me diga qual é a mensagem lá de Zaqueu. Qual é a mensagem lá de Zaqueu? Salvação. Salvação. Qual é a mensagem lá de Nicodemos? Salvação. Qual é a mensagem? Lá na cruz. Salvação. E houve salvação. Então, é isso que a gente tem que entender. É isso que a gente precisa compreender. É isso que o mensageiro precisa entender. Não adianta ir para a rua e falar só sobre milagres, sobre curas. Porque a ideia do que está ouvindo, o ouvinte que está ouvindo, ele está sendo induzido ao milagre, que Deus vai curar ele. Então ele pode vir na ideia de que quer a cura, não a salvação. Agora pregue a salvação, pregue arrependimento. Se ele aceitar, ele vem realmente, ele vem verdadeiramente, para que verdadeiramente a salvação se concretize literalmente na vida dele. Pode até ter raridades, mas provavelmente será isto. Sem sombra de dúvidas. Porque Paulo disse que o evangelho de Deus é poder e salvação para todo aquele que crê. Pregando a salvação pode ter um milagre, pode ter uma cura? Pode. Porque a cura e o milagre já está dentro do conjunto salvação. Já está integrada dentro do conjunto salvação. Do pacote salvação. Já está dentro. Já está dentro. Então vejamos. É um apelo ao arrependimento. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objeto sermos testemunha do poder do Espírito Santo. Então, tem de levar em conta o arrependimento. Tem de levar em conta a salvação. Esse apelo é o arrependimento para justamente adquirir a salvação. E esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus. Ou seja, não adianta alguém ir e pregar apelo ao arrependimento aonde verdadeiramente ele não é uma testemunha. Aonde ele não nasceu de novo. Aonde ele não foi transformado. É preciso estar pautado. Estar sobre a autoridade de ser uma testemunha de Jesus. E ser uma testemunha de Jesus não é qualquer um, não. Ser uma testemunha de Jesus, não é qualquer um que é testemunha. Pode muitos dizerem que são testemunhas de Jesus, mas não são testemunhas. Muitas vezes, os crentes, os cristãos, dizem ser testemunha, mas estão contrário. O que é realmente ser uma testemunha de Jesus? É preciso ser uma testemunha de Jesus, ter a autoridade de ser uma testemunha de Jesus, para justamente ter a eficácia na grande comissão. Então, nesse sentido, devemos estarmos prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. A mensagem de arrependimento é rogar. É conscientizar os pecadores a aceitar a salvação que está em Cristo Jesus. O próprio Jesus, em Marcos 1:15, ele disse assim, e dizendo, o tempo está cumprido. Foi o próprio Jesus quem pregou. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Deus abençoe a você e sua casa, sua família. E participe, na medida do possível, numa igreja mais próxima de você, numa igreja mais próxima da Bíblia, e aprenda a palavra de Deus. E seja um discípulo de Jesus, e seja um propagador dessas boas novas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.